Mercado de Trabalho. Vamos lá, essa trilha é melhor, viu, Luizinho? Aquela trilha lá pode cortar eu achei bem estranho. Nossa, horrorosa. A gente falou que hoje teve alguma coisa do 14 bis com o Santos Dumont, ele confundiu com o Armstrong, sei lá, foi pra Lua, não sei o que aconteceu. Trilhinha horrorosa do Luizinho, vamos lá. Quando é boa tem que elogiar, quando é ruim corneto, viu, Luizinho? Vamos lá, conversando com a gente no mercado de trabalho hoje, ele que é o presidente da Inova, a agência de inovação do Parque Tecnológico de Sorocaba, o Agliberto Chagas. Agliberto, boa noite, seja bem-vindo a esse espaço que é para orientação profissional mesmo dos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui dizendo, você que é um cara que está a Sorocaba há não muito tempo, mas já está gostando da cidade, pelo que eu estou sabendo. É isso aí, boa noite, Thiago, Cris, boa noite aí os ouvintes da Rádio Ipanema. Você tem razão, Sorocaba é uma cidade vibrante, né, cativante e realmente eu estou aqui há 2 meses e já me sinto um pouco sorocabano. Maravilha! Bom, a gente ouve bastante hoje falar em inovação, né, em diferentes contextos. Dá para definir inovação? Dá sim. Primeira coisa que eu gosto de falar toda vez que eu introduzo esse assunto é a seguinte: inovação é quando é a aplicação prática de uma ideia. Você tem uma ideia, todo mundo tem uma grande ideia às vezes. Tive uma ideia, legal, tal, mas e aí, né? Ideia boa para quem, cara pálida, que eu sempre pergunto, né? Se é para você, beleza, você tá lá, resolve e tal. Agora, se ela agrega valor, se ela gera valor para outras pessoas que estão consumindo aquela ideia prática, isso é inovação. Então, teoricamente é isso. No dia a dia, todos nós temos criatividade, porque somos seres humanos, inteligentes, tal, a gente tem criatividade, né? E o brasileiro mais ainda, né? Mas daí é você pegar essa tua criatividade, essa tua invenção e gerar valor para uma sociedade, para o mercado em geral, é um caminho muito difícil. E tem técnicas, existem passos para ser dado. E é essa grande sacada que hoje a economia da inovação tem trazido para nós no dia a dia. O mercado, as empresas, quando vão desenvolver produtos, elas estão constantemente de olho em entender como que as pessoas se comportam. Porque o ser humano é um grande fabricante, um grande produtor de desejos, né? Às vezes tem desejos que a gente nem sabe que gostaria de ter, né? Então aí as empresas ficam de olho naquilo, capta, cria o produto sai na frente. E depois vai inovar colocando no mercado. Aí você fala, nossa, que coisa legal, gostosa, que eu não sabia que era legal assim. E depois paga, a gente né? não consegue se imaginar sem, né? Não consegue se imaginar sem. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes uma pessoa ela atribui um valor para uma coisa que o outro não atribui. Sim. Para ela aquilo tem um valor. Por exemplo, a onda retrô agora, né? Você pagar um rádio da onda retrô, você paga R$1.000, tem gente que fala, eu não pagaria uma porcaria dessa e tal. Mas tem pessoas que pagam porque aquilo tem um valor para ela. Aquilo é um mercado restrito, específico, mas que é um produto inovador para aquele mercado. Tá vendo, ouvinte? Legal. O bate-papo hoje vai ser muito bacana aqui no mercado de trabalho com o Agliberto Chagas. Agliberto, a gente sabe que hoje em dia, com as novas tecnologias, as empresas estão sempre buscando a novidade, o melhoramento de um processo ou mesmo a criação de um novo produto, como você mesmo disse. Essa busca ampliou a oportunidade de trabalho nas empresas? Quais áreas estão crescendo junto com a inovação? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, Thiago, qual o próximo emprego, qual o próximo trabalho, Isso. qual é a próxima demanda, tá certo? Eu imagino que daqui a uns 10, 20 anos nós vamos ter uma grande demanda por mecânicos de robôs domésticos, por exemplo, né? E Uma pessoas coisa que sabem daí. escrever direito português, né? Também, isso já é uma demanda constante, Atual. contínua, Gente, atual. que isso? Maravilha. Mas isso é uma informação básica, né? Não tem como. Agora, do ponto de vista do próxima onda de emprego, da próxima onda de demandas que vai se colocar no mercado, eu creio muito que uma grande coisa é o cara que sabe, a grande profissão do futuro é o cara gestor de projetos inovadores. É o cara que sabe fazer rede de relacionamento. O pessoal da área de comunicação sai na frente nesse desafio, tá certo? E fazer relacionamento para pegar o melhor de cada um do relacionamento e transformar num produto inovador. Já tem hoje profissionais que trabalham caçando na internet perfis, né? De público. Os headhunters. Aliás, a internet, a bolha da internet nos últimos 20 anos, ela tem gerado constantemente novos profissionais. Por exemplo, o analista de informações é uma profissão que não existia. O analista de informações antigamente, ele fazia o quê? Recebia relatório e passava adiante. Hoje, ele faz redes de colaboração, ele está constantemente agregando valor para pessoas do seu relacionamento,
né? Então esse profissional é o que vai ser demandado daqui para frente. Exatamente, a gente pode, todo mundo passa por isso hoje em dia. Você entra na internet, o anúncio que aparece na sua página, por exemplo, tá aparecendo só para você em cima daquilo que é o seu perfil de interesse. Então, por exemplo, eu entro numa página, sempre vai estar lá o artigo do Santos, né, as coisas voltadas para o esporte, porque eu costumo entrar nessas páginas, ver esse tipo de produto. A internet conhece o teu hábito. Exatamente, né? E isso foi criado justamente por esse analista de informações. Hoje tem uma teoria muito grande, muito importante, chama Big Data, né? O Big Data, o que ele faz? Ele coleciona informações da internet e transforma isso em quê? Em produtos. Quer ver um exemplo? Você pega o teu cartão de crédito. O ser humano, ele é extremamente mensurável, por isso previsível, né? Essa é uma máxima da sociologia, né? Que é a minha profissão aí. Então a gente sempre analisa o seguinte: você faz sempre as mesmas coisas. Todo dia você faz as mesmas coisas. E os hábitos são muito parecidos, né? Então, quando você vai comprar um produto, você passa o teu cartão de crédito, aquela informação daquela compra daquele produto vai para um Big Data, e aquele Big Data hoje ele vende pílulas de informação para determinados fabricantes. Então, por exemplo, em algum momento o Thiago consumiu algumas coisas do time dele, do Santos. Aquilo foi para um Big Data que falou o seguinte: o Thiago gosta do Santos. Manda lá uma promoçãozinha que vende porque a ele sempre vai gastar nisso. Não, isso também não só comercialmente falando, para anúncios, mas te ajuda também. Por exemplo, você estava falando do cartão de crédito. Quando uma compra foge do teu hábito, automaticamente eles te ligam para confirmar se aquela compra... No meu nunca ligaram. Olha que eu já fiz compra paulada. Claro, isso existe, é um produto, já é um serviço que é oferecido pelas companhias. Meu cartão acredita em tudo. Se aparecer uma compra tua na loja do Corinthians, eles vão te ligar. Pode ter certeza. Aí tem que ligar e exorcizar, vou queimar o cartão. Não, para, tô falando sério. Você deu o exemplo do Santos. Se aparecer, eles vão ligar para falar assim: olha, Thiago, é você mesmo que tá realizando essa compra? Porque foge do seu hábito. Tanto que para quando nós vamos viajar, por exemplo, temos que avisar no banco que estamos indo viajar para outra cidade, outro estado, outro país. Precisa desbloquear, né? Exatamente. Avisar, senão eles vão bloquear, é verdade. Agliberto, os profissionais de TI, engenharia da computação, eles podem explorar esses projetos de pesquisa, esse boom da inovação na sua carreira profissional, por exemplo? Hoje, o perfil do profissional, ele tem, é interessante isso, ele tem que ser dinâmico e, via de regra, ele não pode estar ligado só à sua área fim. Ele tem que estar olhando, o que a gente chama de olhar transversal, né, em diversas áreas. Por exemplo, o cara faz engenharia, mas às vezes ele está lá elaborando um projeto de bem-estar social, um projeto de solidariedade humana, ONG, alguma coisa assim. O cara faz direito, a mesma coisa pode acontecer com ele. TI também. Sendo que o TI, o profissional de tecnologia da informação, ele é privilegiado porque ele está constantemente fazendo algoritmos que são novos produtos que a gente consome todo dia. Sim. Hoje tem Facebook, Twitter, mas já apareceu Tinder, já apareceu vários outros aí aplicativos, redes sociais, que estão constantemente atendendo determinados perfis de consumidor, tá certo? Então o profissional de TI, ele tem uma posição privilegiada nesse novo mercado que está se avizinhando aí no futuro. Maravilha. Estamos conversando aqui com Agliberto Chagas, ele que é da Inova Sorocaba, agência de inovação de Sorocaba, atuando lá no Parque Tecnológico. A gente vai tocar uma música e já volta. Tem mais Agliberto no nosso quadro Mercado de Trabalho. Na noite com a IPA. Maravilha, vamos lá, 10 horas e 53 minutos, você está ouvindo o programa Na Noite Ipanema, um programa para pessoas inteligentes assim como você. Muito obrigado pela audiência, você que está voltando do trabalho ou está trabalhando, seja ouvindo pelo 91,1 FM da Rádio Ipanema ou também pela internet ipafm.com.br. Manda aqui uns abraços, Thiago, tem vamos lá. Bastante gente pediu para mandar abraço. O Hermes de Oliveira é um professor, ele dá aula em alumínio, vem ouvindo a gente todo dia, um abraço para ele. O Matheus, lá do Rio Acima, o Rony, a Mônica, o Hudson, bastante gente, pode ligar para cá que a gente manda um abraço também, né? Com certeza, queria aproveitar a sessão Maguila, né, mandar um abraço aqui, mandar um abraço pro Caio Fernandes, pro Antônio Lopes, mandar um abraço também pra Fá e o Nemura. Ô Fabiana, um abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos tomar uma Burgman com todos vocês nesse calor.
É hora de tomar uma Burgman. Vamos lá, o papo agora, Luizinho. Mercado de trabalho, a gente está conversando aqui ao vivo no estúdio com o Agliberto Chagas, ele que é presidente da Inova, a agência de inovação de Sorocaba, lá do Parque Tecnológico. Agliberto, uma dúvida que a gente ouve muito por aí é: o Parque Tecnológico de Sorocaba serve para quê? É para, por exemplo, aumentar a qualidade dos empregos na região a longo prazo? Pode ser uma das metas, uma das missões? Tiago, é o seguinte: primeiro, o Parque Tecnológico, os parques tecnológicos em geral, são espaços públicos para apoiar a inovação. Ou seja, apoiar a sua ideia, apoiar a sua inovação e levá-la em condições competitivas para o mercado. Essa é a função principal dele. Como é que a gente faz isso? Bom, tem um espaço físico. No caso de Sorocaba, tem um terreno de 1.800.000 metros quadrados, com 12 mil de área construída. São 35 salas dedicadas a empresas de tecnologia ou pessoas que têm ideias de inovação, aonde lá sofre um banho de loja para inovação. Vamos resumir assim. Que banho de loja é esse? Por exemplo, elaboração de projeto. Temos uma equipe lá que ajuda a elaborar o seu projeto, para ficar um projeto competente, um projeto bem feito, um projeto racional. 2, captação de recursos. Não adianta você falar que tem uma boa ideia para levar para o mercado se você não tem dinheiro para transformar aquilo num produto. Então, Sim. Existem hoje verbas públicas e privadas que são que está disponível aí no mercado para a gente colocar. A gente ajuda o cara a fazer isso. Proteger sua ideia com patente também. Então, tem lá... Tem uma ideia que é diferente e tal. Para não roubarem, vai lá e Isso, patenteia. Muita gente rouba a ideia? Muito Com Brasil. Achei que era só com piada isso. Não. Não. Tem bastante pessoas que fazem isso. Infelizmente, Vivem ainda de tem. roubar ideia. São piratas Aí da o que acontece? inovação. Para você fazer a proteção da tua ideia, tem uma técnica. Existe o NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde você registra a tua ideia. Mas para registrar, tem que saber fazer uma elaboração, elaborar o projeto bonitinho e tal. Tem as regras lá e para isso a gente tem a orientação lá na Inova, no Parque Tecnológico. Respondendo rapidamente a tua questão quanto à melhoria da qualidade dos empregos, é óbvio que quando você tem uma cidade, um local que tem um apoio desse, os projetos, os produtos tecnológicos ficam mais evidentes e em um maior número. E obviamente se você tem um local inovador, aumenta a tua rentabilidade. Por exemplo, tem cidades, como a cidade que eu vim, São José dos Campos, que os empregos são altos, os salários altos. Por quê? Porque são engenheiros, doutores que têm produtos, patentes e tal. Sorocaba também já está nessa pegada. Então já tem gente fazendo bastante tecnologia aqui. E óbvio que isso qualifica a mão de obra. Maravilha, maravilha. 10 horas e 57 minutos. Agliberto, coloca o fone. A gente tem um ouvinte na linha. Alô? 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 Quem fala? Ô, Thiago, quem tá falando é Juliano, tudo bem? Como é que tá? Fala, Juliano. Maravilha, meu querido. Tem pergunta? Pode fazer. Pergunta ao convidado sobre mão de obra, nesse sentido, no nosso país que atravessa essa falta de mão de obra. Você estava falando de qualificação de mão de obra e tal, que há um resgate das empresas no pessoal que não estava mais na ativa por uma questão de mão de obra. Por exemplo, recrutar as pessoas que estavam aposentadas para voltarem a trabalhar. Há um crescente número disso, né? O que o convidado qualifica como essa falta, o principal fator da falta de mão de obra? Se é o mau ensino das instituições que estão cada vez jogando qualquer profissional no mercado, a falta do interesse das pessoas de informação, porque todos os segmentos há uma falta muito grande de profissional. Eu queria saber isso do convidado. Maravilha, Juliano. Muito obrigado pela audiência e parabéns pela pergunta. Foi muito bacana. Vamos lá, Um abraço, Agliberto. Thiago. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Juliano, boa noite. Bem colocado mesmo. Isso é uma questão estratégica. Por exemplo, Sorocaba está vivendo uma situação quase de pleno emprego. Você tem ofertas bastante grandes aí de mão de empregabilidade, né? Agora, é óbvio que as empresas elas estão no mercado competitivo. Por exemplo, Sorocaba tem 100 empresas em região que exportam. Elas estão concorrendo com empresas lá de fora, que já têm uma educação sólida, bem constituída, que o governo investe bastante em formação lá atrás, né? Então a mão de obra ficou bastante competitiva com a qualificação. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não aconteceu. Então nós estamos atrasados aí em engenharia, em exatas, em algumas áreas importantes para a inovação tecnológica, e isso acaba gerando uma escassez de mão de obra no mercado. Daí a importância
dos governos atentarem para isso e investir cada vez mais na educação de base e na educação tecnológica. Aqui na região, nós temos várias universidades que já estão atentas para isso, mas precisa intensificar mais ainda para não dar um apagão de mão de obra lá na frente, e aí a cidade começa a perder seus empregos. Quanto à questão de usar a mão de obra qualificada que já está aposentada, isso alguns países fizeram também. Por exemplo, o Canadá, a partir da década de 80, começou a dar incentivo para as empresas que contratavam mão de obra aposentada altamente qualificada. Então é uma realidade, você tem toda a razão, isso é um toque para os governantes se atentarem aí. Tá certo. Agliberto Chagas no quadro Mercado de Trabalho, já pra gente encerrar, Agliberto, tem pergunta, Cris? Tenho sim. Vocês vão fazer um evento no próximo dia 18, né? Segunda-feira, na Usina Cultural. Qual é o objetivo desse encontro? O negócio é o seguinte, a agência de inovação, ela está lançando um programa chamado Inova Sorocaba e Região. Né? Qual que é a ideia desse evento? Nós vamos lançar as ações. Vamos criar lá o Poupa Tempo da Inovação, vamos lançar lá o escritório de patentes, todas as ações que nós vamos ter no Parque Tecnológico vão ser comunicadas para a sociedade no dia 18. É um grande encontro de formadores de opinião, de lideranças empresariais, enfim, das pessoas que gostam de inovação, para a gente realmente formar redes de colaboração e incentivar cada vez mais a produção dessas inovações aqui. Posso mandar um abraço? Claro. Então, como está encerrando, eu queria mandar um abraço para os meus filhos que estão ouvindo. Opa, né? lá em São José? Em São José dos Campos, aí, Um abraço para eles. Aumentou a audiência lá em São José, né? Aumentou em 50%. Meu pai, minha mãe e seus filhos pois agora. Então, e a minha esposa também, que está lá ouvindo 60%. a Lu, né? Então, um beijão para eles aí. Maravilha, Agliberto. A gente falou de encerrar, mas eu queria que você ressaltasse mais uma vez. Alguém tem uma ideia nova, alguém está saindo da faculdade, um grupo, estão com a ideia de tentar implantar uma startup, uma empresa que está começando, pode procurar a Inova, como é que faz, pode deixar o contato, enfim, eu acho que Excelente. É importante a gente deixar isso Thiago, também. Cris e Luizinho, é o seguinte, quem não inovar, quem não gerar diferencial competitivo, quer seja em qualquer área da sua vida, fica para trás. Nós temos que estar constantemente criando diferenciais competitivos nas nossas relações afetivas, nas nossas relações comerciais, nas nossas relações educacionais, enfim, tudo que a gente se relaciona. Então, hoje existe uma agência que foi criada para abrigar as suas inovações, que é a Inova Sorocaba. Entre em contato com a gente, a nossa página é fácil, é inovasorocaba.org.br, foi lançada recentemente, está no ar, então pode mandar e-mail, entrar em contato, que com certeza a sua ideia será bem acolhida e nós vamos trocar ideia para ver como é que a gente viabiliza o seu projeto. Maravilha, Agliberto. Parabéns pela entrevista, muito bacana. Agliberto Chagas, presidente da Inova. Terça-feira é dia de mercado de trabalho, de falar de diferentes mercados mesmo, de diferentes atuações profissionais. Espero que você, ouvinte do Na Noite Ipanema, tenha aproveitado. A gente vai tocar um som e na volta a gente vai falar com o Alexandre Álvaro e a inovação aí do papo. Vamos falar da Startup Weekend. Vamos